Encontrou, diga amém. Diz assim o Evangelho, Lucas 14, verso 15. Os irmãos só acompanham. Ora, ao ouvir tais ensinos, muitos que estavam reclinando ao redor da mesa, anunciou: feliz é aquele que partilhar o pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo da hora do início da ceia, enviou seus servos para anunciar que havia de sido convidado. Vinde e eis que tudo está preparado. Contudo, um por um começou a declinar e dizer desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade, preciso ir vê-lo, por favor, queira me desculpar. O outro explicou: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso experimentá-la, rogo de que me perdoe. O terceiro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou seu servo e tudo relatou ao seu senhor. E o dono da casa irritou-se sobremaneira, ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas, becos, cidades, para que os pobres, aleijados, cegos, coxos. Mais tarde relatou ao seu servo: tudo que o Senhor me ordenou, isso eu fiz. Mas porém, ainda há lugar. E então ordenou o seu senhor, seu servo, dizendo: ide por vários caminhos, atalhos, e obriga-os a vir, a participar com minha casa e que fique repleta. Verso 24 diz: porquanto vos asseguro que nenhum daquele que previamente foram convidados provará da minha ceia. Feche seus olhos. Querido Deus, está aqui a tua palavra, Pai, que foi mencionada nessa noite, Senhor. Eu te rogo pelo teu Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Pai. Fala com a tua igreja de uma maneira sobrenatural, assim como o Senhor tem falado comigo nessa tarde, Pai. Eu te peço humildemente, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha agora, Pai, no meio dos seus corações, Senhor Jesus Cristo, que essa palavra possa penetrar, Pai, no íntimo mais profundo, Pai, do seu coração. Pai, eu te peço que todos que adentraram não possam sair da mesma forma, Senhor, que adentraram, mas possa sair daqui alegre, regozijando e transbordando da sua alegria imensa, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém. Poder sentar glorificando aquele que é digno de honra, de louvor, de adoração ao nosso Deus que é digno. Aleluia. Quero externar a Deus por essa oportunidade a qual Ele nos concede de estarmos aqui falando do seu amor, pois só Ele é digno de honra, de louvor e de adoração. A minha esposa, que é o canal de Deus na minha vida, que me tolera, que sempre está do meu lado. Sou meio chato, né? Meio não, né? Sou um pouco chato. Ela disse: parece que eu sou velho, da idade que eu tenho, pareço um velho. Mas o nosso Deus, Ele está aqui nessa noite. Irmãos, olha, muda só um pouquinho esse ventilador para lá, para nos ajudar aqui, por favor. Obrigado. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor congregacional, dirigente, pastor Estevão. Que Deus continue abençoando. Abençoe toda a igreja que está aqui nessa noite, que veio aqui ouvir a poderosa palavra de Deus. Está um pouco quente, mas se concentre na palavra de Deus, pois Ele tem uma mensagem para as nossas vidas essa noite. Deus tem uma palavra poderosa para as nossas vidas. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, a qual lemos aqui do verso 15 em diante, é uma narrativa de um banquete maravilhoso. O Apocalipse capítulo 19, verso 9, ele também, o apóstolo João, ele descreve sobre um banquete espiritual que nós vamos de participar nas mansões celestiais. Esse banquete que também João descreve, é um banquete que muitos de nós vão entrar nas mansões celestiais e participar desse banquete. Outra hora, muitos de nós fomos convidados para esse banquete. Nós, outra hora, não sabia que banquete é esse, mas fomos convidados através de alguns amigos, algumas pessoas evangélicas, igual eu,
fui convidado pela minha própria esposa, que estava afastada do Evangelho, e disse assim: vamos para a igreja? Eu disse: vamos. E o Espírito Santo, ele trabalha de todas as formas. E o banquete, ele está sendo preparado para mim e para você. Esse banquete ao qual Jesus está aqui relatando, ele estava entre homens de lei, os fariseus. Foi convidado para comer dentro de uma casa de um homem fariseu, que era muito conhecido e tinha muitas regalias para a sua vida. No capítulo 1, do verso 14, ele diz que foi convidado, mas no meio daquela informação, no meio daquela ceia, daquele banquete, aparece um homem que senta à frente de Jesus. No verso 2 diz assim: e aconteceu que em frente daquele que estava um homem doente, com o corpo todo inchado. Olha que interessante, em meio de uma ceia, em meio de um banquete que estava sendo convidado Jesus e muitas pessoas outras, conhecida pelo fariseu, entra um homem que estava enfermo, mas mesmo assim, ele adentrou ao banquete daquele momento, se sentou à frente de Jesus, mesmo todas as pessoas que estavam ali não conhecendo aquele homem talvez, mas Jesus se levantou e disse: é lícito curar no sábado? Pois aquele banquete era no sábado, e aqueles homens olharam e ficaram calados, e Jesus: olha, levanta e seja curado. Aquele homem naquele exato momento foi curado, em meio aos fariseus. E Jesus clama, dizendo também e explicando: olha, quem de vós, que tendo um boi ou um jumento, e se ele não cair no poço, vocês num dia de sábado não vão também, por o seu coração, tirar aquele jumento de dentro do poço? Quanto mais eu, Jesus falando, vim para dar a vida e vida eterna para muitos. Ali continua, no verso 7 ao verso 14, do capítulo 14, Jesus, ele nos ensina e nos exorta muitas coisas maravilhosas dentro desse versículo. O primeiro, ele começa com uma exortação maravilhosa. Ele diz assim, observando no verso 7, observe como os convidados escolhiam os lugares. Ele estava observando as pessoas que estavam assentando ao redor da mesa, estavam escolhendo as melhores posições, os melhores lugares, o melhor lugar onde tem o melhor ventilador, o melhor lugar onde tem o ar-condicionado. As pessoas estavam escolhendo ali naquele momento uma melhor posição para ser enxergado pelas autoridades, para ser visto pelos seres humanos que estavam ali naquele momento, naquele banquete. Mas Jesus observou e disse assim, ele propôs uma parábola: qual de vós foi convidado para um banquete de um casamento, não busque o primeiro lugar? Ele continua dizendo, olha, aquele que busca o primeiro lugar, pode chegar o dono da festa, do noivado, e aquele que buscou o primeiro lugar, o noivo pode chegar até ele e dizer, dá prioridade para um convidado especial que eu tenho aqui, e você tem que sentar um pouco mais lá para trás. Jesus ensina que os primeiros lugares, às vezes não é tão bom, se aquele que te chamou não te disse para você sentar no primeiro lugar. Uma certa vez, um dos filhos de Zebedeus, Tiago, João, a sua mãe chega até ele e diz, mestre, que quando tu subires, que o meu filho sente à direita e o outro à tua esquerda. E Jesus olhou para aquela mulher, tu não sabe o que tu pedes. E muitos de nós, às vezes, pedimos tantas coisas para as nossas vidas, tantas coisas que às vezes a gente não sabe porque estamos pedindo, e Jesus está dizendo, ei, toma cuidado com aquilo que você pede. Toma cuidado com aquilo que você deseja no seu coração, talvez não é aquilo que Deus quer para você. E Jesus continua, no verso 13 ele diz assim, pelo contrário, ao andares de uma grande ceia, convida o pobre, os deficientes físicos, e muitos do que estão poderão vir. Olha que interessante. Jesus fala para aquele homem que estava ali, dono do banquete, para o fariseu, dizendo, olha, quando quiseres fazer um banquete, não convide os seus vizinhos, amigos, pessoas que têm dinheiro, que têm muitas coisas, não convide eles, mas vai, procure os pobres, os coxos, os leprosos, convide ele, porque eles não têm nada para te oferecer, e assim você receberá o galardão no céu. Isso, quando eu li essa mensagem, me fez uma pergunta, um questionamento dentro de mim, e talvez nessa noite também pode ser que você também reflita nessa mensagem, pois a maioria das vezes quando conduzimos a fazer um aniversário para os nossos filhos, ou até mesmo para nós, a gente convida quem? As pessoas que têm uma bom de finança, os amigos mais íntimos, as pessoas que talvez vão te dar um melhor presente,
Nós convidamos, porque pensamos em receber logo um presente bom. É meu aniversário, eu vou conseguir um presente agora. Mas Jesus, Ele está amplamente nos dizendo que devemos convencer as pessoas, aquelas pessoas que estão aí fora, precisando também de participar desse banquete. Pessoas que estão lá fora também precisando participar desse banquete espiritual que você está aqui nessa noite, também recebendo. E esse momento é este momento que Jesus está nos ensinando, dizendo: olha, é tempo de chamar aqueles que estão lá fora, precisando de uma palavra, precisando de uma mão amiga. Aí ele continua na parábola do versículo 15, a parábola do grande banquete. A parábola do grande banquete tem algumas circunstâncias também que me fez refletir, pois dentro da parábola existem 3 convites. O primeiro convite, o homem, o dono daquela ceia, daquele banquete, pois naquele tempo só fazia grandes banquetes, que eram homens e reis que tinham bastante dinheiro. É bem interessante que quando contamos essa mensagem, essa parábola, aquele homem que Jesus fala na parábola, ele tinha bastante dinheiro, pois quando ele convida, ele diz: olha, vai, ide e convidai muitas pessoas. Ou seja, convida todos, convida bastante. Aquele homem tinha bastante dinheiro para conduzir uma grande ceia para muitas pessoas que queriam participar. E ele faz o primeiro convite: ide e convidai. O convite era uma pessoa ir aí na casa dos seus amigos e conduzia dizendo: olha, o rei ou alguém interessante que lá está fazendo, vai fazer um banquete, você está convidado. A pessoa tinha um tempo para se comprar uma roupa, se trajar para o banquete, como nós fazemos quando é convidado para um aniversário. As mulheres se dedicam e dizem: não, eu tenho que comprar uma roupa nova, ou quando vamos participar da festa da congregação, eu tenho que comprar um terno novo, eu tenho que comprar uma gravata nova, e todos nós nos conduzimos a fazer isso. Um homem dá um tempo para a pessoa comprar e ter a vestimenta para participar do banquete. Mas o interessante é que quando aquele servo e o mestre diz: olha, ide e dizei àqueles que foram convidados que já está preparado o banquete. Aquele homem, o seu servo, sai em meio à cidade, vai convidar aqueles que já previamente estavam convidados e começa a dizer: ei, meu mestre falou que já está pronta a ceia, ide e vamos e participar. E aí é que entra as primeiras desculpas das pessoas que foram convidadas previamente por um convite. A primeira desculpa daquele homem, da primeira pessoa, foi dizer, alegou-se: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la, por favor, queira me desculpar. Diz lá, Charles, cadê o Charles? Ele está aí? Corretor? Alguém na sua vez, Charles, já chegou e disse assim: eu quero comprar tal ambiente sem olhar antes? Não. Ele comunica a você, correto? Não, vamos lá olhar. E depois ele compra. E esse homem na parábola, ele faz o quê? Eu comprei um terreno e preciso olhar. Quem em sua sã consciência compra um terreno, uma casa, sem simplesmente olhar o terreno como é ou se deixa de ser? Aquele homem se indagou e desculpou-se com a sua desculpa, dizendo que não ia participar desse banquete, pois ele iria olhar um terreno. E quantas desculpas nós inventamos quando o Espírito Santo toca em nossas vidas, dizendo: ei, hoje vai para o culto. E a gente se indaga dizendo: eu não vou porque eu estou cansado. Eu não vou hoje porque eu estou meio gripado. Eu não vou hoje porque é fulano que vai pregar. Eu não vou hoje porque é ciclano que vai cantar. Pois quem opera não é fulano nem beltrano. Quem opera é Jesus de Nazaré, que Ele está aqui nessa noite. E aquelas pessoas que foram convidadas previamente, parece que se uniram e disseram: vamos dar um aperto nesse homem aqui, porque ele nos convidou. Vamos todos nós dizer para ele que nós não vamos participar desse banquete. Quão triste é você convidar uma pessoa para o seu aniversário e ela não aparecer. Quão triste é você fazer um culto de ação de graça, você vai, convida toda a igreja e chega lá 3 irmãos. Quão
triste é você fazer a bodas de casamento, você convidar as pessoas que você tanto ama, e aquelas pessoas não aparecerem. E aquela segunda pessoa deu também a sua desculpa. No verso 19 diz assim: outro convidado explicou: acabei de comprar 5 juntas de boi, eu preciso testar. Outra desculpa: um homem que compra 5 juntas de bois e iria testar as juntas de bois. É a mesma coisa, eu não vou para o culto porque eu recebi um iPhone hoje, eu recebi a maior tecnologia de um iPad, eu recebi um telefone hoje eu não vou para o culto porque eu quero hoje testar meu telefone. Hoje eu não vou para o culto porque eu vou testar meu carro novo. Hoje eu não vou para o culto porque eu vou testar meu eletrônico novo dentro da minha casa que eu acabei de comprar. Quantas desculpas nós temos dado para o Senhor nos últimos dias. Quantas desculpas nos evangelismos de tarde. Quando eu cheguei aqui, o irmão estava ali na porta e eu falo comigo previamente também. Obreiro do Senhor. Isso dói dentro de mim. Quando eu olho as irmãs. Outro dia o pastor Kildevan falou que as irmãs estão fazendo mais papéis do que os próprios homens. Estão tomando tantas partes. É oração. As irmãs saem na rua com a caixa de som. E eu? E você? Estamos aonde? Estamos dando desculpa dizendo: hoje eu vou assistir mais um pouco dessa série. Hoje eu vou descansar porque ontem eu trabalhei a semana toda, cheguei tarde hoje, domingo. Eu poderia vir para a igreja, mas eu vou fazer o quê? Eu vou sentar, degustar um pouco dessa Netflix aqui. Eu vou degustar um pouco do meu esposo, da minha esposa. Eu vou degustar um pouco dos meus filhos, porque eu passei a semana toda trabalhando. E o tempo passa e as desculpas sempre a mesma. E aquele homem previamente comprou 5 juntas de bois. O que era juntas de bois? Aquele que iria arar. Como é que um homem compra 5 juntas de bois e vai arar à noite, testar? Que desculpa desfarrapada que estamos dando. Vai arar, testar à noite. E a festa acontecendo, e não, vou arar, vou testar as minhas 5 juntas de bois. O terceiro, e o outro ainda argumentou. Essa é a desculpa que mais ouvimos. Né, Cintia? Me casei. Agora é eu e meu esposo. Vou dar um tempo agora da igreja, me casei. E aquele homem deu a desculpa: acabei de me casar. Nem pediu desculpa, ele simplesmente disse: não posso ir. Ou seja, naquela época, quem se casava, a noiva, ela, com seu adorno, ela podia participar de tantas essas festas, pois ela tinha que dizer: eu acabei de me casar. Era de autonomia da noiva dizer: eu acabei de me casar, olha aqui eu e meu noivo. Pois era uma alegria a noiva e o noivo aparecer em público, dizendo: casamos. Mas simplesmente eles disseram: não posso ir, porque acabei de me casar. Acabei de construir a minha casa, eu e meu noivo agora vamos degustar da nossa casa. Vamos passar a noite agora, eu e meu esposo, vamos viver a nossa vida. Não tenho tempo para participar de bodas do Cordeiro. Não tenho tempo de participar desse banquete, porque vai acontecer daqui a pouco também mais uma vez. O rei vai fazer mais outro banquete, eu vou ter a oportunidade de participar desse banquete. Quantas pessoas já disseram essa mesma mensagem, dizendo: eu não vou hoje para o culto, mas não teve a oportunidade no outro dia porque foi levado para o céu, ou porque o inimigo tomou para si. Quantas desculpas nós temos dado nos últimos dias. O interessante, um alegou, o outro ele explicou, e o outro simplesmente argumentou.
Essas três fases são totalmente diferentes uma da outra. E Jesus faz simplesmente ênfase nessas três mensagens. O escritor, ele diz, um argumentou, o outro explicou e o outro alegou-se. Junto que está se formando em direito, ele sabe que é totalmente diferente as três fases. Pois quem alegou é uma afirmação de muitas vezes, uma resposta que meio que duvidosa. Ou seja, aquele que disse, que alegou que tinha acabado de comprar um terreno, é meio que duvidoso. Um homem que compra um terreno sem antes ver. O segundo, ele fez o quê? Ele explicou-se, ou seja, ofereceu uma justificativa e um esclarecimento para o homem e pediu perdão. Mas o terceiro, ele simplesmente argumentou palavras totalmente diferentes. O terceiro, ele argumentou dizendo, eu acabei de me casar. Mas como eu falei, era de praxe os noivos aqui, as recém-casados, andassem para que o povo reconhecesse o casamento deles. E continuando, e aí o primeiro convite foi lançado. O mestre, ele começa a dizer, olha, no verso 21, saia agora mesmo para as ruas, becos da cidade, trazes para aqui os pobres, aleijados, os cegos e coxos. O primeiro convite foi o quê? Aquele convite bonito foi mandado. Aquele convite que a gente recebe dentro lá na nossa casa, um convite maravilhoso que a gente abre a caixinha, foi mandado. O primeiro convite. Mas as pessoas que receberam tal convite previamente não foram, não quiseram. O homem se indignou-se e disse para o seu servo, ei, tá bom, os que foram convidados não veio, não vou fazer conta deles, mas agora eu te peço, meu servo, vai nas ruas e vai lá, traga os coxos, os aleijados, os cegos, as pessoas que eram vistas pela sociedade, mas desprezadas, os coxos, os aleijados, que eram previamente conhecidos por todos, mas quando passa, igual aquele sacerdote viu ali a pessoa ferida, de passos largos, muitas vezes a gente olha e passa distante, pois não queremos passar próximo de pessoas que estão doentes, ou previamente pedindo esmola. Todo dia nós passamos por pessoas, e nessa tarde minha esposa disse, olha, eu estou precisando de um desodorante. E quando eu cheguei lá na porta da farmácia, a primeira coisa que eu me deparei, um homem bêbado na porta da farmácia. Eu disse, Senhor, está de brincadeira comigo, né? Eu acabei de ler essa mensagem, o Senhor quer falar algo comigo. Eu cheguei próximo daquele homem, ele disse, ei, me dá um dinheiro para me comprar um comprimido. Ele veio bêbado, pois é um sorrisal, sei lá, aqui não tem nessa farmácia, mas na outra do outro lado, eu acho que tem. Eu disse, meu amigo, eu não tenho dinheiro aqui para te dar, mas se tiver nessa farmácia aqui, eu pago e lhe dou. Ele disse, não, então tá bom, você pode ir. Eu saí da farmácia, comprei o desodorante, saí, e aquela mensagem continua, essa mensagem aqui, das pessoas que estão largados, pobres, cegos e coxos. Aquela mensagem continuou dentro do meu coração, e eu olhando para ele dentro do carro, e eu disse, o que o Senhor quer falar comigo? Eu encostei o carro perto dele e disse, ei, antes disso ele me falou, a minha moto está 3 quarteirões daqui, eu estou aqui meio ruim das pernas, mas eu não consigo andar. Aí eu fiquei pensando, será que se eu levo ele todo sujo? Eu disse, aquela mensagem que eu estava falando aqui comigo nessa tarde, eu disse, ei moço, tu quer ires para onde a tua moto está? Ele disse, eu quero. Eu levei aquele homem para onde a moto dele estava, mas na hora que eu cheguei até próxima à moto, eu disse, olha, Deus te ama. Eu sei que Ele me ama.
A minha mãe sempre me falava do Salmo 91. Eu disse, pois é, o Salmo 91 diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele disse, eu sei. Eu disse, pois é, se você não habitar na casa do Senhor do Altíssimo, Ele não vai te proteger. E as lágrimas começaram a cair nos olhos dele. Ele disse, eu sei disso. Eu disse, Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida. Ele disse, eu sei disso. Ele falou, eu posso te contar algo? Eu disse, conta, tu não vai acreditar. Eu acredito. Ele disse, olha, eu fui preso um tempo desse atrás. E quando eu cheguei na delegacia, me colocaram no cárcere. E eu dentro do cárcere disse, Deus, se tu me existe mesmo, hoje mesmo eu quero sair desse cárcere. Ele entrou de manhã, quando deu 6 horas da tarde, ele já estava meio que dormindo, chamaram o nome dele, ele disse, sou eu. Ele disse, ei, você está livre. Ele disse, meu irmão, eu sei que Deus existe. Esses últimos dias eu estou passando por lutas e tribulações, e eu me caí na bebedice essa noite, mas eu vou procurar a igreja. Ele disse, me dá teu número que eu vou para a igreja. Eu vou procurar. Eu disse, não precisa você procurar a minha igreja, pode ser qualquer igreja. Você vai e diz, pai, fale comigo. Vá pelas ruas, pelas veredas, procure os pobres, cegos. E o que estamos fazendo nos últimos dias? Todo mundo quer ir para o céu. Previamente fomos convidados, recebemos o convite tão maravilhoso. Que convite é esse? Jesus de Nazaré, que desceu na cruz do Calvário e disse, está consumado. Esse foi o convite que foi enviado do céu e desceu na terra, dizendo, eu estou te dando a oportunidade para participar desse banquete, Maria. Eu estou te dando a oportunidade para participar desse banquete, João. Então vá para o banquete. Mas muitos de nós estamos desapercebidos, procurando desculpas para não ir para o culto. Desculpa a palavra dura, mas essa é a verdade que dói até em mim. E aquele homem, o seu servo volta para o Senhor, traz várias pessoas. A palavra foi, saia agora mesmo para as ruas, becos da cidade, traga os pobres, aleijados, cegos e coxos. Ele disse, dá uma ordem. Ele disse para o seu servo, dá uma ordem para que aquelas pessoas que são cegos, as pessoas que eram conhecidas pela sociedade, mas que não eram convidados para esse banquete, pessoas que viam a festa, mas não poderiam entrar na festa, pessoas que poderiam até ver a festa de longe, se alegrar, mas não tinham as roupas nupciais para entrar na festa. Mas o homem, o servo, disse ao seu servo, olha, dá uma ordem para todos aqueles que são cegos, coxos. Aqueles homens cegos e coxos poderiam dar a sua desculpa, eu não tenho roupa, eu sou cego, não posso ir. O outro poderia dizer, eu sou aleijado, não posso ir. Mas todos que foram convidados chegaram naquele banquete. Mas o seu servo mais uma vez disse o quê? Senhor, tudo que tu me pediu, eu fiz, mas porém, esse porém, ainda há lugar, ainda há lugar. Imagina aquele servo olhando para tantas cadeiras vazias, que eram irmãos que poderiam estar lá, irmão que tanto tempo estava do meu lado, cantava hino de adoração comigo, mas aquele servo olha para o seu rei e diz, Senhor, está vazio a cadeira, ainda há lugar. O seu mestre diz, agora o negócio vai ser diferente. Convidei, não convidei? Fui lá na porta dele, disse, mora para a igreja hoje, convidei, te dei um convite. Aí de novo ele foi e deu uma ordem. Muitas vezes a gente somos ordenados, assim como disse para aquele homem dentro do carro, eu disse, eu te dou uma ordem, vai para a igreja. E a gente precisa de vez em quando dar ordem. Sai dessa vida, ela não te pertence. Vai para a casa do Senhor e assim você será salvo, tu e a tua casa.
Esses 2 convites chegou a essas pessoas, mas ainda existia lugar. E o Senhor faz o quê? No verso 23. Ide por vários caminhos, atalhos, e encontrem, obrigam a entrar para a minha casa, para que fique repleta. Olha que interessante. No primeiro convite, venham. Quem está aqui algumas vezes foi convidado, como eu, quando era criança. Os cristãos passavam no meio da rua, quando eu olhava de longe, eu pegava e fechava a casa aqui não. Aqui crente não. Fechava a porta, deixava os crentes passar, depois eu abria a porta. Eu e você de vez em quando somos convidados para chegar para a casa do Senhor. Previamente somos convidados pelo Espírito Santo quando estamos na tarde, às vezes querendo descansar. O Espírito Santo, vai para o culto hoje, abençoada. Vai para o culto hoje, abençoado. Vai tocar teu instrumento, porque tu escolheu, foi isso, e eu te escolhi para ser um teu instrumentista. Vai cantar o hino que você tantos dias vem ali ensaiando. Vai para a igreja. Vai para a igreja, porque tanto dia você vem tentando pregar na casa do Senhor, vem lendo a mensagem, mas ninguém te dá uma oportunidade. É hoje que eu vou te dar uma oportunidade. Prepara. Segundo convite, obrigam, ordenou. E o terceiro, obrigam. Vai pelos atalhos e obrigam. Ou seja, mais um conjunto de pessoas que é esquecido e desprezado pela sociedade. Sabes quem são essas pessoas? Pessoas que nas noites estão perdidas, bêbados. Pessoas que são esquecidas até mesmo dentro de casa. Amigos que são esquecidos pela sociedade, que a sociedade diz, esse aqui não. Que são esquecidos dentro de casa, e a casa dizendo, esse aqui não. O Senhor manda a gente convidar essas pessoas para participar desse banquete. Brevemente Ele nos dá uma ordem e também obriga, ou seja, traz Ele de qualquer forma. Vai lá num becos e vereda e obrigam para que eles venham. Obrigam para que eles venham participar desse grande banquete. O Senhor queria ver sua casa repleta. E o que estamos nós fazendo nesses dias? O Senhor, Jesus, antes de ir, Ele deu uma ordem: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê, não pereça, mas seja salvo. E esse ide, não foi para o dirigente, não foi só para o evangelista, não foi só para a diaconisa, não foi só para a missionária, não foi só para o departamento de adolescente, não foi só para o departamento do ciclo de oração, não foi só simplesmente para o departamento da banda, não foi só para o pastor, foi para a igreja. Nós somos o servo hoje, e o nosso Senhor está nos dando uma ordem. O que estamos fazendo com a ordem que o nosso Senhor está nos dando? Ah não, mas eu acabei de ganhar um filho, tenho que cuidar do meu filho. Acabei de ter mais outro filho, acabei de ganhar uma casa, não tem como. Estamos dando desculpas demais. Enquanto isso, nos becos e vales, lugares estreitos, mais escuro e obscuro, pessoas estão morrendo. Pessoas estão feridas nesse exato momento, procurando por um soldado que está te procurando, para você só dizer, levanta e anda. Jesus está te convocando para viver uma novidade de Deus nesses últimos dias, para levar o ídolo dele, para pregar o evangelho dele, para ser uma pessoa diferente. Anos está se findando, o que nós estamos fazendo? Para finalizar, nós buscamos tanto alto interesse para as nossas vidas, e hoje eu, pegando essa caderneta das minhas ministrações, eu encontrei que em 2025, 2024, tem que central, todo mundo escreve
quero isso, Senhor, para a minha vida no ano de 2025. Eu quero uma casa nova. Eu quero um trabalho melhor. Muita gente escreve. Não é proibido. E o Senhor abençoa. Eu quero um carro novo, o Senhor abençoa. Eu escrevi, eu não botei lá no gabinete. Mas eu disse, Senhor, eu seja mais usado por Ti. Eu quero ser mais usado, eu quero pregar mais o Teu Evangelho. Eu não quero prata, eu não quero ouro, eu não quero nenhuma riqueza. Mas eu quero que as pessoas Te conheçam, Pai, assim como eu Te conheci. Assim como outra hora eu estava aqui embriagado, a irmã chegou para mim e disse assim, tu queres aceitar a Jesus? Eu, bêbado, e minha esposa olhou para mim e disse assim, se tu aceitar, eu não saio mais. Eu disse, eu também não saio bêbado. Que evangelho é esse que até hoje esse Deus nunca me largou? Esse Deus, em que uma circunstância da minha vida me deixou a merecer. Em todas as dificuldades Ele estava lá. Em toda a tempestade Ele estava lá no barco dormindo. Em todos os devaneios da minha vida Ele estava cuidando dos mínimos detalhes. Pensei em desistir e o Senhor disse, não é tempo de desistir. Pensei em parar, Ele disse, não é tempo de parar. Pensei em parar e largar tudo. Ele disse, foi eu que coloquei nas tuas mãos, então cuida. O Senhor, Ele te ama, Ele te cuida nos mínimos detalhes. Não desista daquilo que Deus entregou em tuas mãos. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Nessa noite, você que foi convidado para estar conosco aqui nessa noite, se tem alguém que não é evangélico e quer tomar a decisão nessa noite de participar desse grande banquete, desse grande momento, Cristo está te convidando nessa noite para vir participar deste momento maravilhoso, desse banquete que Apocalipse capítulo 19 verso 9 diz que iremos participar. O Senhor, Ele está te convidando para participar desse momento. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está pesado, mas eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. O Senhor, Ele tem algo poderoso para a sua vida, para a sua casa. Tudo aquilo que você está passando são obras do Senhor, para você entender que há um Deus acima de todas as coisas, que cuida de todos os detalhes. E Ele está aqui nessa noite, te chamando. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Venha, que me tira dessa cova. Ele está te chamando nessa noite. E me leva até o céu. Ele está aqui para acalmar as tuas tempestades. Posso ouvir a tua Venha voz, participar desse banquete. é mais doce do que Aleluia. o mel. Ainda tem pessoas que precisam ser Me abraçadas. tira dessa. Saia desse lugar e me leva até o céu. Ele está te chamando. Já vi fogo e terremoto, Essa família está aceitando a Jesus? vento forte que passou. Toda família que se reconciliando para a glória de Deus. Já vivi tantos perigos, Se ainda tiver, ainda tem a oportunidade.
mas tua voz Venha, porque o Senhor tem algo poderoso para a sua vida. É com você Tu mesmo. dá ordem às estrelas. Aleluia. E ao mar o seu limite. Aleluia. Eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença. Pega suas mãos essa noite. Vamos orar por essa família nessa noite. Senhor, está aqui essa família, Pai, que o Senhor está acalmando tempestade, Pai querido. Está agindo, Senhor Jesus Cristo, de uma maneira maravilhosa, Pai, na sua casa. Como diz o profeta, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está aqui essa família, Senhor, que veio, Pai, de volta, Senhor, a participar desse banquete maravilhoso, Pai. Eu te peço, renova, Pai querido, de uma maneira especial. Reescreve, Senhor Jesus Cristo, o nome deles no livro da vida. Que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, estar com eles em todas as circunstâncias, não deixando eles olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. E assim fortalece, Pai, cada um. Dá força e independência, Senhor Jesus Cristo. Fortalece todos os dias. Em nome de Jesus, uma salva de palmas para o nosso Deus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. E o Espírito Santo nos ministra nesta noite, pela sua palavra. E aquele servo saindo, ele retorna e notifica ao seu senhor: meu senhor, eu já fiz tudo o que o Senhor mandou. A casa encheu e ainda há lugar. Que lugar é esse, queridos? É o lugar que Jesus foi preparar. E Ele foi preparar um lugar para esta igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro. E essas pessoas estão próximo de nós. Essas pessoas estão logo ali. Mas o que é preciso para encontrarmos é nos mover. É sairmos das quatro paredes e irmos ao encontro dela. É cumprir o ide de Jesus Cristo para a igreja do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E essa família estava logo ali. Mas quando a igreja ela tomou a atitude de se mover, de sair das quatro paredes, o Senhor nos presenteia, o Senhor abençoa, o Senhor nos capacita para a glória do nome do Senhor. E no momento certo o Senhor levanta uma palavra pelo evangelista ao coração desta pessoa. E o Espírito Santo vai de encontro a este coração e faz o mover. E ali onde ele estiver, o Espírito Santo convence pelo poder da palavra que foi pregada. Oh, aleluia. E eu quero te dizer nessa noite, vale a pena servir a este Jesus. Vale a pena ser servo deste Jesus. Vale a pena ser instrumento nas mãos deste Jesus. Oh, aleluia. O Haslan estava juntamente conosco nesta tarde. E eu sei como está sentindo o teu coração. Eu sei como está pulsando o teu coração nesta hora. Porque você é um dos servos que foi a mando do seu Senhor. E eu sei que você está dizendo: ainda há lugar, Senhor. Ainda há lugar na casa, Senhor. Ainda há lugar neste ambiente, Senhor. Se for preciso alargar as tendas, o Senhor vai alargar, Deus. Mas há lugar para este povo, a qual o Senhor comprou com alto preço de sangue. O preço que foi comprado cada alma dessa, queridos, não tem prata, não tem ouro.
Não tem valor nenhum que possa cobrir esse alto preço, porque foi o sangue de Jesus, e sobre esse sangue não há valor. Então nesta noite eu quero te encorajar. Toma em tuas mãos a autoridade. Toma em tuas mãos a autoridade dada por Deus para fazer a ID do Senhor Jesus. Porque o Senhor vai levantar homens nesta tribuna para fazer o ID também na exposição da palavra, contribuindo, e a igreja do Senhor vai rompendo em força para a glória de Deus. E mais uma agência do céu está sendo aberta na cidade Jardim, para que ali sejam povoados para a glória do nome do Senhor. E eu te digo nesta noite, ainda há lugar para este povo, para esse povo que está chegando nesta cidade. Envia a palavra até eles. O Senhor conta contigo, o Senhor conta comigo para fazer esta grande obra. E ainda há lugar para você, em nome de Jesus. Oremos a Deus Altíssimo nesta noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos te servindo. Nós te louvamos, ó Deus, pelo ser o Deus maravilhoso que toma o controle de tudo, Pai, para a glória do teu santo nome. Ó, obrigado, Deus, por nos impulsionar, Deus, pelo teu Santo Espírito, a nos mover, a nos movimentar, Senhor. Meu Deus amado, levando a tua palavra, Deus, aos corações, ó Pai, aos ouvidos, Pai querido, para aquelas pessoas, ó Deus, que estão, Pai, debaixo de um jugo pesado, que não encontram força, meu Deus, para se mover, meu Deus, mas a tua igreja tem força para se mover, Senhor, e sair das quatro paredes, e de encontro àquelas que não têm força, meu Deus, para vir até aqui. Ó Deus, toma em tuas mãos, Senhor, esta igreja, meu Deus amado, com autoridade. E assim, Senhor amado, como diz a tua palavra, o Senhor vai cooperando, Deus, conosco. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus eterno. Abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, o teu servo que ministrou a tua palavra. Continua, Deus, honrando o teu filho, Senhor, nesta palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continua levantando homens poderosos na palavra, Deus. Revestido de autoridade, meu Deus, e de mansidão no coração, Pai, para fazer a exposição da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, está diante de nós, Deus, uma igreja, meu Deus, de valor. Está diante de nós, ó Pai, uma igreja, meu Deus amado, que não se conforma, meu Deus amado, de estar vivendo em meio a um povo, Senhor, cativo, meu Deus, mas está se dispondo, Pai, para levar a tua mensagem até elas, ó Deus amado, e esses grilhões cair por terra, essas opressões cair por terra, meu Deus amado, esses vícios cair por terra, tudo aquilo que está pesando sobre os ombros do povo, meu Deus, esta igreja vai levar uma palavra como chave ao coração deste homem, desta mulher, ao coração deste jovem, ao coração deste adolescente, ao coração desta criança, meu Deus, porque ainda há lugar, Senhor, para este povo nesta casa. Ó Deus, em nome de Jesus, despede a tua igreja em paz. Leva cada um dos teus filhos guardados e protegidos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dando-nos uma noite tranquila para a glória do teu santo nome. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja como a igreja do Senhor Jesus, a igreja diz: a vitória é nossa. Meus irmãos, tem uma chave aqui nas minhas mãos. Repare no seu bolso, se você não perdeu uma chave. Eu estou com uma chave aqui nas minhas mãos. Não há ferrolho